Os humanos, de fato, sabem que existem coisas na Lua, mas só quem sabe isso são os governos. Só que os humanos agora já têm telescópios que conseguem daqui. Então, toda hora tem astrônomo amador que está conseguindo filmar coisas que saem da Lua, do lado. É. Né? Uhum. Então, assim, por que não voltaram à Lua? Por uma série de razões. Mas o primeiro é, não dá para voltar à Lua só com... Tem que ir armado. Esse é um dos motivos, mas tem mais. Ô, Janval, teve uma pergunta que eu achei curiosa aqui no chat que eu já perdi já, mas é o seguinte, as pessoas queriam saber a sua opinião sobre por que que o ser humano ainda não voltou para a Lua após mais de 50 anos. Qual a sua visão sobre isso? É complicado, porque assim... na hora que você analisa os fatos com as notícias que você tem, você cria um contexto de entendimento. Uhum. Qual é o meu problema, pessoal? É que eu analiso, como todo e qualquer ser humano, os fatos que estão disponíveis, mas eu lido com outros padrões de realidade Com certeza. que me permitem analisar coisas que, ainda que eu analise errado, mas eu analiso a partir de contextos ou óticas que não são tão comuns assim à humanidade. Qual o meu problema? O meu problema é que quando eu estava escrevendo os livros Terra Atlantis, sobre os tais seres biodemos da sua pergunta, que chegaram aqui na Terra. O Guru até fez fotos dos seres biodemos. O livro... Não, dos Nagas. Dos Nagas, é. Parece com isso ou não? Só pra... É isso aqui? Também. Ó, Tem os de Nagas aqui, ó. Fiz no chat GPT. É tudo aqui, quem chat sabe faz GPT ao sabe das vivo. coisas. Sabe, tá sabendo das coisas Ó, aqui. ó, Homem Serpente. Quem quiser, veja uma série no Netflix, é a Lenda de como é o nome? Xamarã, veja aí. É a deusa serpente das Nagas. É uma série muito boa, fala dos basiliscos, que é uma das lendas de seres teriantrópicos, parte humano, parte nagas, que é lá na Turquia, na Pérsia, na Grécia, na Ásia. Bem, mas voltando para a Lua. Não é isso que você me perguntou Isso, sobre Lua, a Lua, né? Então, assim, quando eu estava escrevendo Terra Atlantis, o primeiro livro da trilogia chama-se Land's End. É uma terra que tem lá na Inglaterra, porque eu estava lá na Inglaterra quando comecei a escrever isso. Nesse livro eu falo que uma dessas espécies biodêmicas da rebelião de Lúcifer chegou aqui na Terra 600 mil anos atrás. A família Vol chegou a 600 mil e a Luzbel chegou a 100 mil anos. Mas, ou seja, os Vol chegaram a 500 mil anos. A rebelião de Lúcifer é algo que ocorreu ao longo de 700 mil anos, segundo as notícias que lá eu escrevo. E nesse livro, Terra Atlantis, eu comecei a falar o que é que os Vol faziam quando estavam aqui na Terra. E entre esses 600 mil anos que eles chegaram e os 100 mil anos em que as mástilas luciferianas da família Iel chegaram, as duas grandes naves dos Vol, uma delas, de vez em quando, eles iam a Marte, eles iam estudar aqui o sistema solar e iam à Lua. E esses seres, os Vol, sabem que tem uma nave caída no outro lado da Lua, ou seja, no lado obscuro da Lua. Essa nave caída, ela é exatamente a descrição do 3 Atlas, em termos de tamanho. Basicamente, nós estamos falando aqui do mesmo padrão de nave. Quando essa história de que uma nave caída na Lua surgiu, isso é uma coisa bem recente. É porque, historicamente, se tem como sendo notícia disponível que a NASA produziu missões Apolo até Apolo 16, salvo engano meu. Mas a Apolo 17, 18, 19 e 20 não existem notícias disso e a NASA disse que jamais realizou essas missões. Só que dizem que sim, e foi junto com a Rússia. E qual é o problema? Um dos astronautas da Apolo 20 se escondeu na África e recentemente liberou as fotos que ele filmou de dentro do módulo de comando.
E é quando aparece fotos dessa nave caída no lado escuro da Lua. Isso tem na internet. Se você colocar Apolo 20, nave caída na Lua, vai aparecer aí. Qual o meu problema? É porque as pessoas dizem que isso é invenção, ainda que ninguém jamais tenha provado. Só que também ninguém nunca encontrou esse astronauta, que já deve ter morrido, porque teria sido um astronauta que fez parte de uma missão Apolo 20 que o governo dos Estados Unidos e o governo da Rússia não reconhece. Mas qual o problema? Quando eu vi o retrato da nave, cuja foto o tal astronauta fantasma divulgou na internet contra a vontade dos governos, eu me lembrei da nave que os Vol viram. Eu digo, é essa. É a mesma. Qual o nosso problema aqui, então? A partir desse princípio, eu sou alguém que sou obrigado a saber ou a pensar que sei que existe, de fato, uma série de situações na Lua, tanto na sua superfície quanto principalmente no seu interior, que já está lá há muito tempo. Essa nave tem mais de 1 bilhão de anos caída na Lua, segundo o que os testes que esse astronauta diz que foram feitos. Esses testes apontam isso. Eu não sei se isso é real, mas eu, entre aspas, penso saber que os Vol tiveram lá os 300 e poucos mil anos e a nave já estava caída lá. Pouco importa. Indo agora para a sua pergunta. Por que é que não voltaram? Eu tenho quase que certeza, segundo as fofocas, tá, que os humanos foram expulsos da Lua. Se voltar, vai dar bronca. Por quê? Porque os humanos estavam, eu não sei se vocês sabem, mas 2 astrofísicos russos nos anos 60 do século XX, basicamente, matematicamente, demonstraram que a Lua é artificial. Não seria natural. A Lua, entre aspas, tem uma camada de terra de vários quilômetros na sua superfície, mas dentro da Lua existiria uma nave. E só sobre a nave é que tem aquela terra. Como é que esses astrofísicos fizeram essas contas? A Lua é cheia de crateras. Mas todas as crateras da Lua se caracterizam por ter raios de expansão ou de comprimento distintos, mas a profundidade de todas é a mesma. O que implica dizer que tem algo que impede da profundidade do impacto, vai até um ponto. Segundo, os telescópios do século XX começaram a não só ver, mas também a escutar barulhos estranhos. Isso é verdade. E foi por isso que a NASA soltou um módulo lá um dos módulos que ela mandou para a Lua, ela soltou o bicho de propósito para cair no Polo Sul da Lua, para ver se fazia barulho, e fez, de novo, barulho de um sino, ou seja, é como se algo de metal existisse dentro da Lua. Isso está também na internet. E quando cai qualquer coisa lá, os telescópios radioastronômicos que podem detectar isso, é como se um sino estivesse reverberando. Ou seja, se esse contexto for verdadeiro, os humanos, de fato, sabem que existem coisas na Lua, mas só quem sabe isso são os governos. Só que os humanos agora já têm telescópios que conseguem daqui. Então, toda hora tem astrônomo amador que está conseguindo filmar coisas que saem da Lua, do lado. Né? Então, assim, por que não voltaram à Lua? Por uma série de razões. Mas o primeiro não dá para voltar à Lua só com... Tem que ir armado. Tem que ser, entre aspas, expedições humanas agora preparadas para uma série de circunstâncias que nós estamos continuamos ignorantes, ou seja, desconhecemos em relação a isso tudo. Esse é um dos motivos, mas tem mais.
tem uma série de figuras infiltradas em governos que a gente não sabe como entender isso, como se referir a isso, e essas figuras é que determinam o que pode ser feito em termos de governo. Mas o que é que houve nos anos 80 e 90? A era do conhecimento começou a ter lugar e os governos perderam o poder. O poder passou a ser das empresas que detêm conhecimento e tecnologia. Um presidente de uma nação hoje em dia pode até declarar guerra, mas o sistema operativo do país, quem manda é a Microsoft, ou seja, algum bilionário do mundo tem que concordar, senão o presidente lá pode apertar o botão que quiser, não sai nenhum traque. Ou seja, quem manda no mundo são as big techs. E mandam no sistema operacional do mundo. Então, essas figuras é que estão, entre aspas, sabendo das coisas também, estão direcionando o mundo para ter que voltar à Lua por uma série de razões, mas principalmente por questões de mineração. Nós vamos precisar de os minérios que tem nessa superfíciezinha sobre essa grande esfera, mas não dá para chegar lá em qualquer módulo, porque parece que há uma intriga aí. Não tinha aquela história de conspiração que o governo dos Estados Unidos tinha feito acordo com figuras aí de fora. Também o nazismo teria feito acordos na época de Hitler. Supondo que isso possa ter um fundo de verdade, é como se esses acordos tivessem sido rompidos e não há mais garantia de ir à Lua sem grandes problemas. Insegurança. Inclusive, essa foi a resposta que o chat GPT me deu aqui. Eu perguntei por que não vou. Ele respondeu aqui. Eu perguntei por que em mais de 50 anos não voltamos à Lua. E aí o chat GPT colocou questões de segurança. E o Google falou finanças. Se cada um conta uma mentira melhor que a outra. Juntando tudo, somando aí, a gente chega em alguma coisa próxima da... Mas, pelo que eu pesquisei aqui, estão planejando voltar lá em 2027. É o que dizem. É, o 2030. Aí vão ter que ir com a faca nos dentes, porque o negócio vai ser tenso lá, hein? É complicado. Acho que eles vão sempre adiando, né? Em 27 chegar, vamos para 28, é complicado. 28, vamos para 20. Os humanos não são mais donos da Terra. Olha o que o ChatGPT colocou aqui, ó. Reflexão final sobre o homem na Lua. A humanidade, talvez, ainda não está maduro o suficiente para dar o próximo passo. Tá escrito aqui, ó. Mas você pode, pode falar. Ver, tá aqui, ó. Você pode falar pro... aqui, eu juro que eu não tenho conexão com o chat. Você pode falar pro chat, fale a verdade, não me esconda. Ele vai mudando as respostas dele. Porque ele dá umas respostas meio políticas também, né? Meio sabonete. Assim, ele botou uma coisa interessante aqui, ó. Ele diz, algumas teorias sugerem que as missões Apollo se depararam com fenômenos inexplicáveis, estruturas, sinais ou até presença extraterrestre. E por isso não houve retorno imediato. Ele falou aqui, o ChatGPT falou. É território, né? Não é natural isso? Você vai invadir um território, alguém te expulsa de lá, não é? Essa é a história de qualquer lugar. E esses seres são muito mais antigos em termos de terem se estabilizado ou dominado a Lua e a Terra do que nós. Essas histórias que eu falei aqui remontam a milhares, a milhões de anos. Nós humanos estamos aqui há pouco tempo. E a gente se acha o dono da Terra e da Lua, mas nós não somos. Nós só estamos. Deu uma passadinha lá, fomos expulsos.